Prezados ouvintes e telespectadores do programa A Igreja que se Renova através da TV Cidade, prezados cristãos, amigos, nós cristãos nesse final de semana temos assim um motivo todo especial de festejar a grande festa dos nossos fundadores da Igreja, os santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro era mais a instituição, junto com os outros apóstolos, a sucessão apostólica, e Paulo era mais missionário. E Paulo não estava no começo, quando Jesus fundou a igreja, ele não era um dos escolhidos, um dos 12. Depois, na perseguição que ele fez para os cristãos, não como cristão, mas sim como ateu, ele colocou muitos cristãos na cadeia, inclusive, mas Jesus lhe aparece e lhe revela quem de fato Jesus é. Diz, olha, quando ele pergunta, cai do cavalo no caminho a Damasco, ele pergunta para Jesus, mas quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você persegue nos irmãos cristãos. E ele levou um grande susto com o anúncio, com a luz que se aproximou dele, se converteu e se tornou o maior apóstolo das nações que nós já tivemos dentro da igreja. E eles tiveram assim grandes dificuldades já no início da história da igreja. O São Pedro, ele insistia na tradição judaica, por exemplo, uma das coisas que os judeus faziam e fazem até hoje, era a questão da circuncisão, modo correto de lavar pratos, etc, etc, de tigelas, de vasilhames, etc. Muitas coisas assim que para nós, olhando, não tinha significado, mas ele estava nessa de seguir a tradição dos judeus. E o Paulo logo entra em contradição, diz que a igreja, ela deve se abrir aos pagãos, não apenas a um determinado tipo, raça de pessoas, mas sim a todos os povos pagãos. A igreja, ela deve ser universal. E essa questão, os dois, eles então conseguiram, junto com os outros apóstolos, se reunir, e que fez com que acontecesse o primeiro concílio da história da igreja, o concílio de Jerusalém. E chegaram às devidas conclusões, sentando juntos, conversando juntos com os outros apóstolos. Então, por exemplo, uma das tradições da circuncisão, Pedro insistia, mas Paulo dizia, não precisa aquela cirurgiazinha, aquela circuncisão, mas sim a conversão do coração. E assim então começou a caminhar a igreja na perseguição. Inclusive se diz aqui que o corpo dos dois, depois de mortos, derramaram o seu sangue a exemplo de Jesus. Aí então foram até escondidos os corpos desses dois grandes santos na igreja lá de Roma, como nos fala o missal romano, o santoral, né? Então são duas basílicas ou duas igrejas lá em Roma, a igreja do Vaticano, a igreja de São Pedro e a igreja de Paulo, que está então fora dos muros da cidade de Roma, né?
Eu vou assim, alguma coisa, ler um pouquinho sobre a vida dos dois. Simão era da cidade de Betsaida, conforme nós lemos em Lucas, capítulos 5, versículos 3 e João 1, 44, que mais tarde se estabelecera em Cafarnaum, Marcos 1, 21 a 29. Seu irmão André introduz entre os que eram de Jesus, João 1, 42. Simão havia sido certamente preparado por São João Batista. Cristo muda o nome e o chama de pedra, isto quer dizer fundamento, conforme nós lemos em Mateus. Vamos abrir o capítulo 16 de Mateus e nós vamos ver assim que Jesus fala: Pedro, você é pedra e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. É o fundamento, o primeiro, depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, né? Então ele tomou a frente e ficou no lugar de Jesus. Hoje Pedro é João Paulo II, e por causa disso que nós dizemos que ele é a pedra principal no fundamento. É uma das primeiras testemunhas, Pedro, do sepulcro vazio. Vai ao sepulcro e vê o sepulcro vazio e merece assim toda a especial atenção da ressurreição de Jesus. Então, com a ascensão, Jesus sobe ao céu, ele toma a direção da igreja, se torna o primeiro chefe da igreja. Nós temos aqui nossa sala de catequese ao lado, um quadro onde existem inclusive todos os papas, desde o Pedro e todos os papas que existiram até hoje. É muito importante a gente meditar, e de modo especial nesse domingo é a festa dos dois apóstolos, e toda a Igreja Universal ela faz a sua coleta em benefício da Igreja Universal. Uma vez por ano os cristãos são chamados a colaborar para a manutenção da igreja, as despesas do Papa e a manutenção, enfim, da Igreja Universal, né? Então, os dois apóstolos, eles têm a missão especial de anunciar, junto com o colégio apostólico, os outros apóstolos, aos pagãos, enfim, a os quatro cantos da terra, anunciar a boa nova da salvação à humanidade inteira, né? Pedro, na verdade, tinha se tardado em abrir-se e considerar os cristãos, como dizia antes, da igreja fora de Roma, ou seja, fora do judaísmo. Então ele não se entregou mesmo diante das perseguições, da prisão. Ele é preso, mas senta aí com tranquilidade. Então ele assume essa missão de escrever as coisas mais bonitas do que nós temos. Sobre a sua vida, sobre a sua pregação. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o nosso programa para falar um pouquinho mais sobre os dois apóstolos.